Olá, amigos e amigas do Momento TV, aqui no canal 3, a nova TV de Franca da NET. Estamos iniciando hoje um programa especial. Setembro, quase chegando a primavera, mas com muito calor, apesar de não ter chegado o tempo quente. Mas o tempo vai continuar quente, cada vez mais aquecido, pelas eleições que estão acontecendo, um tanto quanto frias para aqueles que sabem que o trabalho do político começa a partir da eleição e depois durante o seu mandato. Olho vivo, porque política é coisa séria. Tivemos exemplos recentes a nível federal que os políticos andaram pisando na bola como estão pisando ainda, dizendo vulgarmente, mas estão sendo punidos e estão sendo levados ao julgamento não só do eleitor, mas principalmente da justiça. Agora a região também está manchada por esses eventos políticos nefastos. Ribeirão Preto, Miguelópolis e tantas outras que ainda não apareceram. Por isso o programa de hoje é especial. Nós vamos falar de poder de polícia e de política, mas com quem realmente trabalha nas duas áreas e está imune a esses problemas que vêm ocorrendo, porque não se deixa levar pela vaidade, pela arrogância de cargo, ou muito menos pelos interesses pessoais. Político tem que ter interesse comunitário acima de tudo. E este exemplo de hoje é uma entrevista especial num programa especial. É o quadro Falando Francamente do Gente que Faz, aliando os dois assuntos em um personagem só. Conosco, delegado de carreira, já prestes a seguir no mais alto posto da função, que é assistente da Delegacia Seccional de Polícia de Franca, está a caminho de ser o seu titular. Doutor delegado Daniel Paulo Radaelli. Não tem partido político, vereador eleito no último pleito, mas deixou o seu original PMDB. Hoje está apolítico, mas está mantendo a função de vereador para a qual foi eleito. Ele vai falar de tudo, de polícia, de política, de politicalha e principalmente do momento que vivemos aqui na nossa região. Delegado Radaelli e a sua participação no Momento TV. Esse é o Chopp Brahma, não pasteurizado, por isso sempre fresco. Entendeu por que ele é o preferido dos garçons? Brahma, Chopp, é assim que se faz. Beba com moderação. Imóveis são os melhores e mais seguros investimentos. E por isso, você precisa de uma imobiliária de confiança. Há mais de 40 anos, a Fórmula Imobiliária aluga, vende, compra e arrenda os melhores imóveis em Franca e região. São casas, apartamentos, sítios, chácaras, fazendas, terrenos com valorização garantida e documentação em dia. Pensou em imóveis? Fale com a Fórmula e fique tranquilo. Audi Uniformes Profissionais, tecidos de alta qualidade, maquinário industrial, cores originais. Audi Uniformes Profissionais, pontualidade e garantia total. Peça o orçamento sem compromisso. Ligue 3721-5415 e solicite a visita da representante Audi Uniformes Profissionais. Quem conhece, aprova. É só ligar que a Chaminé vai até você. É o Delivery Chaminé que atende qualquer pedido de salgados, lanches, almoço, onde você estiver. É só ligar que a gente entrega. Chaminé Delivery, 3721-6877, de segunda a sábado. Quinca Serviços tem a melhor solução para os planos de saúde da sua família. Hospital Regional de Franca e Regional Saúde. Faça a sua festa e reserve o salão em Quinca Serviços. Delegado Radaelli, polícia e política, dão certo ou não dão? Dá, eu acho que o policial,
ele já tem no know-how os problemas da comunidade. Ele conhece a fundo quais os problemas, onde, em que circunstâncias ocorrem esses problemas. Então fica mais fácil para o político policial, dentro da Câmara de Vereadores ou no Legislativo, fazer leis ou legislar ou fazer ações para minorar os problemas de segurança pública. Porque o problema de segurança pública ele não começa na segurança, ele começa na questão social. A partir da questão social, má aplicação de receitas, rendas, uma má educação ou pouco investimento em educação. Então, se ele fizer políticas que coíbam a questão de segurança pública, ele está colaborando com a sociedade, comunidade, em consequência diminuindo a criminalidade de sua cidade. A região está infestada, a gente está sabendo, de políticos criminosos ou de crimes políticos, como temos visto, Miguelópolis, Ribeirão Preto e outras cidades. Isso acontece por quê? São os maus hábitos políticos ou porque a política realmente proporciona que se descaminhe para outras coisas que não a vocação de atender o povo e a coisa pública, como tem sido o seu trabalho e seus pronunciamentos muito duros e contundentes na Câmara de Franca? Chegou uma época que nós, com internet, televisão, informações online, que já não dá para suportar mais o político corrupto. O político bandido, o banditismo dentro da política. Esse negócio de coronelismo, você tem que votar isso, senão eu não te dou aquilo. Essa troca no meio político tem que acabar, isso não deve existir. Você tem que votar em relação a um projeto com a sua opinião ou com a opinião que você trouxe do seu cidadão que votou em você ou com o interesse da comunidade. Isso não pode estar travestido, você não tem que negociar voto. A negociata de voto por vantagens de uma forma ou de outra criou no Brasil o coronelismo político. Eu tenho poder, você vota em mim, estou falando internamente, vota nesse projeto que eu te dou ou te faço essa benesse. Não tem que haver isso, tem que ter o bom senso político para acabar com a corrupção. A política às vezes se deslumbra. Ele não pode se esquecer que ele não deixa de ser cidadão. Ele tem que ser cidadão sempre e atuar como cidadão sempre, com responsabilidade. Ele tem que analisar projetos de leis de forma que esse projeto, que altera uma legislação municipal, estadual ou federal, ele vai atingir ou melhorar a vida da maior parte de cidadãos possíveis. Ele não pode votar, nós estamos vendo uma situação no Brasil de muita falácia. Você acredita em falácias de política. Eu estou vendo propagandas eleitorais onde a pessoa promete coisas que sabe que não vai conseguir cumprir. Ou seja, o vereador promete construir isso ou aquilo. Não é afeto ao vereador construir ou não. Isso é o gestor público. Ele pode até fazer ações para tentar que isso aconteça. A função principal do vereador é fiscalização. Eu costumo comparar a política na comunidade da seguinte forma: um grande condomínio, onde o prefeito é o síndico, ele que vai administrar o condomínio, e os vereadores, os conselheiros, que vão apontar as necessidades e as demandas em cada setor e também vão fiscalizar a gestão do síndico em nossa comunidade. Então nós temos que saber aplicar o dinheiro e o vereador tem que fiscalizar essa aplicação de dinheiro para ver se está atingindo a maior parte dos cidadãos. Porque, como sabemos, no Brasil, a carga tributária é excessiva, mas a demanda é mais excessiva ainda. Então, se você conseguir aplicar o que é arrecadado de forma coesa, correta, você não vai solucionar todos os problemas, mas você vai minorar os problemas da sociedade e vai dar chance ao cidadão de progredir dentro da sua comunidade. Então, eu acho que Franca já teve anunciado várias vezes que teria ou terá uma delegacia da Polícia Federal. É importante que Franca obtenha logo essa dotação, que afinal de contas é prometida. A cidade tem um padrão já de habitantes, de necessidades, como na esfera da Justiça Federal e outras. Mereça logo essa delegacia? Com certeza. Eu te aponto a seguinte situação: Franca é uma grande cidade hoje no contexto nacional. É uma luta antiga de trazer a Polícia Federal para Franca. E eu te aponto os motivos. Franca é uma cidade exportadora. Nós exportamos os nossos bens aqui produzidos. E, frequentemente, pessoas que viajam para o exterior para participar de feiras, etc. Eu estou falando em relação a passaporte, a esse tipo de coisa, a documentação legal.
Mas nós sabemos que Franca está numa área próxima ao Triângulo Mineiro, próxima à fronteira, uma área de passagem de drogas. Recentemente o Dr. Djalma apreendeu 780 quilos de maconha. É uma área fronteiriça com Minas Gerais, onde nós temos, por exemplo, uma coisa absurda que eu acho, são as usinas hidroelétricas. É a área de segurança nacional. Mereceria uma segurança maior. Maior por parte dos setores competentes do governo federal, porque uma usina, se entra em colapso ou tiver algum problema com terrorismo, acaba-se o sistema unificado de eletricidade do país. Verdade. Então eu estou te dando alguns motivos que embasam e que poderiam trazer a Polícia Federal, isso é já antigo na cidade de Franca. Então tem outras demandas e a Polícia Federal, ela trabalha na comunidade hoje, no contexto nacional, faz um excepcional trabalho. Por exemplo, Polícia Civil, nós estamos com defasagem, todo mundo sabe de pessoal. Polícia Militar, formando policiais sempre, mas existe uma defasagem, a demanda aumentou demais. E a Polícia Federal em nossa comunidade traria um alento, uma forma diferenciada de se unir as corporações policiais no combate ao crime. Que nós temos um problema muito sério, que é o trânsito. Você não acha que o trânsito é mal cuidado na cidade? O que nós precisamos não é de um policial no comando da Secretaria Municipal que controla o trânsito. Não, nós precisamos de um engenheiro de trânsito para fazer um levantamento do trânsito. Por quê? Qual o maior fluxo de veículos naquele horário, naquela rua? Por que acontece isso? Qual rua que nós temos que realmente mudar a mão de direção dela para melhorar o trânsito da cidade? Não existe um trabalho sério feito por profissionais técnicos para poder dirimir esse problema. Você, em determinados horários, você não consegue passar em determinadas ruas na cidade de Franca. Aí você fala assim, não, eu preciso de um pontilhão ali. Você vai acabar investindo errado, sendo que se você mudasse o itinerário de uma rua, você poderia diminuir o fluxo de veículos naquele local e não precisaria de um alto investimento. Por exemplo, nós precisamos de um alto investimento hoje na entrada do Distrito Industrial, próximo ali ao bairro São Joaquim. Aquilo ali realmente é um complexo problemático. Acontecem acidentes todo dia. Ali tinha que ter um estudo rigoroso para se saber como e que circunstâncias diminuiria o fluxo de veículo e daria segurança ao motorista de passar, porque ali eu brinco sempre, que você passa como passageiro e sai como sobrevivente. E o seu desgosto, que já não vai concorrer à Câmara esse ano, não vai continuar como vereador, mas vai continuar o seu trabalho profissional, que é sério, que tem futuro, que a sua carreira é brilhante, a gente sabe disso, mas o seu desgosto foi com a política, com os políticos ou com a politicalha? Com a politicalha, com certeza. Se não existisse a troca dentre os políticos de voto, se tivesse a consciência acurada da necessidade em cima de determinada demanda, se não tivesse aquele jogo de bastidores políticos, isso é um absurdo, eu não admito esse tipo de situação. O vereador tem que vir para a Câmara, estudar o projeto, fazer emenda aos projetos e denunciar quando for preciso. O vereador é a voz do cidadão, é o fiscal do cidadão. E a politicalha, o Brasil vive um momento hoje que nós temos, às vezes eu melhoro psicologicamente, politicamente nessa área. Eu vejo que algumas ações estão sendo tomadas, mas muito pequenas, eu não vejo resultado prático. Eu estou deixando a política pela politicalha, porque eu gosto de coisa séria. E seriedade o cidadão também quer, mas a culpa também é do cidadão. O cidadão vota, passa 2, 3 dias, ele não sabe em quem votou e não cobra daquele representante as ações necessárias. Por exemplo, as sessões da Câmara de Franca, poucas pessoas comparecem. Poucas pessoas, se não é uma ou outra associação. Cobrar, ninguém cobra, ninguém pergunta, ninguém se orienta. Agora vai ter a TV Câmara, canal aberto, espero que o cidadão pelo menos assista às sessões para ver, porque um projeto que nós estamos votando na Câmara, ele vai mudar a vida do cidadão, para o bem ou para o mal. Então isso tinha que antever esse projeto. Por exemplo, nas comissões você já discutir e entrar com a demanda. Você, cidadão, chegaria para o vereador, eu não concordo com esse projeto. Antes dele ir à votação, eu não concordo.
Esse projeto nós temos que alterar dessa forma. Vamos sentar, parlamentar. O trabalho do vereador é parlamentar, é conversar, é discutir para chegar a um bem comum para a comunidade. Eu não vejo. O cidadão também é muito culpado nessa situação. Tentei mudar as sessões da Câmara para o período noturno. Não consegui. O projeto meu eu tive que retirar porque não passaria. Para haver mais interesse popular. Claro, o cidadão tivesse mais acesso à Câmara e juntamente com as demandas que ele traz para o vereador, ele acompanhasse o trabalho de cada parlamentar. Nas cidades próximas, pequenas, acontece isso. Sessões noturnas têm presença de público e discute vis-a-vis ali o que pode ser feito pela comunidade. A maioria das cidades pequenas tem isso. Claro que muitas não resolvem tanto, porque não tem o interesse do cidadão. Nós temos que despertar o interesse do cidadão para a política. Bem, falamos em política, falamos em eleições, não é candidato, pode ficar à vontade para dizer. A Câmara de Franca, no atual mandato da legislatura até o final do ano, 15 vereadores, 2 já estão fora. A Radaeli e a Valéria, que foi cassada, mas é candidata a vice-prefeita. E temos aí 13 vereadores em condições, 2 até de pouco tempo de casa. Vai haver uma reeleição maciça, o senhor acredita, ou menos participantes, mais depurado pelo voto qualificado dos eleitores? Poderão voltar 5, ficar 10 ou como é que faz? Olha, essa eleição é diferenciada. Acho que nunca teve uma eleição tão diferenciada quanto esta que nós estamos aprendendo. Mudou o tempo de TV, mudou o tempo de propaganda política, são 45 dias, mudou a questão financeira dos gastos, que foi fantástico acabar com esse tipo de gasto absurdo que tinha em campanha política. Então ela é muito diferenciada. O cidadão está se interessando pela política, ouvir o político. Mas tem muito cidadão que não quer ir votar no dia 2 de outubro também, é complicado. Já há um manifesto de jovens querendo fazer esse trabalho de não votar. Eu que não sou candidato, sinto no meio da população muitas pessoas desgostosas com o momento político que acontece não em Franca, mas em todo o país. É um momento político. É um momento político. Então, tudo pode acontecer. Eu creio numa renovação, como é de praxe, em todas as eleições, a tendência é que haja uma renovação na Câmara. Não total, mas uma parte, 30%, 40%, eu creio que será renovada a Câmara Municipal de Franca. Mas um comentário pessoal sobre o que aconteceu. Alexandre não foi cassado. Seria pelas provas que foram levadas na comissão de inquérito. Por que não foi? E por que então que aconteceu? Olha, nós fizemos um trabalho árduo, difícil, muito difícil. Usei minha experiência como delegado de polícia para agir nessa situação. A experiência até legislativa, de legislador, a experiência jurídica. Fizemos todas as demandas necessárias para apurar a verdade. Eu costumo falar o seguinte: Deus nos deu a vida. A vida é dada por Deus, nós temos que agradecer todo dia por isso. A saúde, ela mantém a vida. A partir do momento que você gasta mal na saúde, sem os critérios necessários, ou sem observar... Saúde, você tem que observar tudo, onde, como, em que circunstância, qual empresa está sendo contratada, se ela é idônea, se tem corpo clínico, se não tem. E é o primeiro indício dessa empresa que está atuando na saúde pisar na bola com o cidadão ou com o ente público, ela tem que ser extirpada do município, o que não aconteceu aqui em Franca. Proteção da vida, né? Proteção da vida. Como você vai confiar a sua vida, aquela vida que Deus te deu? Então, para mim, o mais importante na comunidade é a vida do cidadão. Depois é a saúde, que você mantém aquela vida e aquela qualidade de vida. Nós gastamos praticamente quase 22 milhões de reais com uma associação travestida de associação, mas tinha fins lucrativos, nunca vi isso. Negócio. Um negócio que não foi aferido se aquela associação tinha um corpo clínico que atendia às demandas da nossa comunidade, por exemplo, cardiologista, médico, um pediatra. Ela não tinha corpo, ela quarteirizava, aí vem outro crime. Então, se você falar legalmente, houveram vários crimes. Isso não sou eu quem estou dizendo. Omissão, a falta de gestão pública da coisa pública e da saúde. Né? E da saúde, que é a principal. Isso não sou eu quem estou dizendo. Quando eu terminei o relatório na Comissão Especial de Inquérito, fui criticado, fui chamado de chefe da Gestapo, fui chamado de tudo, de truculento. Não, e nunca eu fui truculento. Eu sempre apresentei os fatos. Contra fatos são argumentos. O Tribunal de Contas, posteriormente, foi lá
Confirmou. E confirmou o meu relatório, tal qual estava o meu relatório. O Ministério Público entrou com as ações necessárias em cima também do relatório e de um trabalho anterior que o promotor havia feito, que nós trocamos informações. A bem da verdade, em busca da verdade do bem comum, nós trocamos informações. Agora, é o que eu falei na tribuna no dia do julgamento do senhor prefeito. Cada qual se responsabiliza pelo voto que dá e vai arcar com isso. Eu votei pela cassação porque existiam indícios para tal. Agora, quem não votou vai arcar com essa consequência. O que pode acontecer nas urnas agora de outubro, né? Pode ser. Quem sabe, né? O cidadão pode aferir isso como esse voto como uma traição a tudo que foi dito anteriormente. Seu mandato não acaba aqui, sua vida não termina aqui e muito menos o seu trabalho comunitário também não se limita a isso. Como delegado, como responsável pela segurança pública, delegado Daniel Paulo Radaelli. Falando francamente, é gente que faz. A sua mensagem para o eleitor e principalmente para o cidadão que ainda confia em pessoas do seu nível, do seu já ex-político. Minha mensagem final, Paulo, é o seguinte: acompanhe o trabalho daquela pessoa que você confiou seu voto. Venha à Câmara, assiste a TV Câmara, que vai ser canal aberto. Assista, vê qual a votação que o seu vereador votou, em que ele votou, qual o projeto ele votou sim ou não, ou qual é o projeto que ele se absteve em votar. Cobre do seu vereador ações, cobre fiscalização do legislativo e cobre a atuação também do gestor público que ganhar a eleição em Franca. Eu sei que as demandas são muitas, mas você tem que cobrar a atuação e o dinheiro público é aquele dinheiro que deveria, com pouco, fazer muito e não com muito fazer pouco. Então cobre essa atuação. Hoje nós temos a lei da transparência, até ouvi um comentário de uma das emissoras nacionais que o momento político do Brasil está acontecendo dessa forma devido às redes sociais e à transparência que está começando a existir das contas públicas. Entra nos portais de transparência, vê o dinheiro público, municipal, estadual, federal, onde está sendo empregado. Eu falo que todo brasileiro é um economista por essência, porque ele vai ao supermercado, ele faz as contas para sobreviver em família. Então, se ele faz isso na sua família, olhe, você tem como comparar preços, como comparar o atendimento que você tem no serviço público. E uma coisa que eu falo sempre é o seguinte: acabem com os cargos em comissão. Ninguém pode entrar pela porta dos fundos da administração pública. Cargos em comissão só teriam uma situação para acontecer. Por exemplo, nós falamos do engenheiro de trânsito. É um cargo que deveria ganhar suficiente e você pegar o melhor do mercado para sanar. Quando você precisa desse profissional, você traz esse profissional para o serviço público. É o único cargo em comissão que eu admitiria. Eu só dei um exemplo, mas existem outros exemplos. Não precisa ser permanente. Ele vem, faz um trabalho e depois vai fazer em outra cidade. Em outra cidade. Você pinça ele da iniciativa privada, traz para o setor público, paga o que é de direito para ele sanar a demanda da comunidade. Radaelli, delegado e político de passagem. É gente que faz, falando francamente, aqui no Momento TV. Voltamos já já. Quer ouvir uma história? Há 128 anos, nascia uma cerveja que virou referência de qualidade. Feita até hoje do mesmo jeito, com muito sabor. Sabe como eu sei? Eu tava lá. Coleção Rótulos Históricos. 9 rótulos e a mesma Brahma, num bar perto de você. Beba com moderação. Imóveis são os melhores e mais seguros investimentos. E por isso, você precisa de uma imobiliária de confiança. Há mais de 40 anos, a Fórmula Imobiliária aluga, vende, compra e arrenda os melhores imóveis em Franca e região. São casas, apartamentos, sítios, chácaras, fazendas, terrenos com valorização garantida e documentação em dia. Pensou em imóveis? Fale com a Fórmula e fique tranquilo. Aonde
uniformes profissionais, tecidos de alta qualidade, maquinário industrial, cores originais. Audi, uniformes profissionais, pontualidade e garantia total. Peça o orçamento sem compromisso. Ligue 3721-5415 e solicite a visita da representante Audi. Uniformes profissionais, quem conhece aprova. É só ligar que a Chaminé vai até você. É o Delivery Chaminé que atende qualquer pedido de salgados, lanches, almoço, onde você estiver. É só ligar que a gente entrega. Chaminé Delivery, 3721-6877, de segunda a sábado. Quinca Serviços tem a melhor solução para os planos de saúde da sua família. Hospital Regional de Franca e Regional Saúde. Faça sua festa e reserve o salão em Quinca Serviços. Viram que programa bom? Como foi interessante. Esse nós vamos repetir mais vezes, porque o programa é reprisado na semana. Inéditos às terças-feiras, 21h30 à meia-noite, como também na semana inteira. Mas e pelo tempo decorrido, hoje não teremos, excepcionalmente, o quadro final do Momento Musical. Fica para a próxima edição, mas fique com os nossos patrocinadores, o apoio que sempre nos dão e a certeza de que aqui se faz um telejornalismo responsável e consciente. Até a próxima. Esse é o Chopp Brahma, não pasteurizado, por isso sempre fresco. Entendeu por que ele é o preferido dos garçons? Brahma, Chopp, é assim que se faz. Beba com moderação.